boa noite. Barbacena, 29 de novembro, está no ar o Jornal das 8. Um acidente envolvendo o carro do Corpo de Bombeiros e uma moto ontem à noite deixou uma pessoa ferida em Senhora dos Remédios. O motociclista estava na contramão e bateu de frente na viatura do Corpo de Bombeiros, que ia para a Ressaquinha. O piloto da moto tem 23 anos, é inabilitado. Ele teve ferimentos graves e está internado na Santa Casa de Barbacena. Nenhum dos bombeiros ficou ferido. E ainda, próximo à Ressaquinha, um outro acidente grave envolvendo um ônibus e um caminhão. Foi na BR-040. O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo justamente na hora que o ônibus fazia a ultrapassagem. O caminhão tombou na pista e despencou num barranco. O ônibus bateu na traseira do caminhão, o que fez com que a cabine do veículo se chocasse ainda mais contra o barranco, deixando o motorista preso entre as ferragens. Foi necessário 3 horas para retirar o condutor do caminhão. Ele teve fratura na perna direita e também está internado na Santa Casa de Barbacena. Nenhum dos 32 passageiros do ônibus se machucou. Já na MG 265, próximo a Barroso, 2 mortes na batida entre um carro e um caminhão. A violência do acidente foi tão forte que os 2 ocupantes do veículo com placa de Vitória, no Espírito Santo, morreram na hora. O motorista do caminhão nada sofreu. Barbacena inova na saúde. É a segurança do hospital no conforto domiciliar com o programa Melhor em Casa. Um tratamento que reúne médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e assistentes sociais. O programa foi implantado em Barbacena e vem mostrando resultados positivos. A internação não é necessária e os pacientes são assistidos em casa. Tanto o PSF, que é o postinho, os médicos do PSF podem indicar para que os pacientes não cheguem ao hospital, possam ser já internados diretamente no programa, quanto aqueles médicos que estão acompanhando os pacientes no hospital, eles veem a possibilidade de internar esses pacientes em casa, contactam a equipe e a equipe vai lá fazer uma avaliação junto com esse médico, chegar à conclusão se tem tudo para assistir esse paciente. Tendo, a gente interna esse paciente em casa. Os pacientes são selecionados pela gravidade do problema e os cuidadores são peças fundamentais. Esse cuidador é uma pessoa do círculo familiar ou da convivência desse paciente. Não precisa ter conhecimento em área de saúde, nada disso. Só a boa vontade para cuidar desse paciente e ficar 24 horas na casa dele, porque ele é o elo entre a equipe e o paciente. Maria Auxiliadora Portes é uma das cuidadoras. Seu marido está sendo tratado em casa. É ela quem cuida da alimentação e controla toda a medicação. Não é que o hospital seja ruim, porque na época ele teve uma fratura exposta e foi uma coisa que teve que ser de emergência o atendimento. Mas o atendimento em casa, o diferencial de casa e do hospital é que ele está perto da família, o carinho da gente, a gente sabe quando ele está sentindo dor. Diagnosticado com uma infecção no osso do pé, Carlos José Portes não conseguia apoiar o calcanhar. Em 1 mês, já apresentou melhoras. Agora, depois do tratamento, tem 1 mês e pouquinho, já estou podendo andar, não estava nem podendo pôr o pé no chão, agora já estou andando, normal. O senhor acredita que ser tratado em casa ajuda? Ajuda não, é ótimo. Melhor do que no hospital. Tratar o paciente fora do hospital tem suas vantagens. Muito mais tranquilo, porque a gente trabalha no individual. Não é aquela correria de hospital, você entra, sai, tudo naquela pressa toda. No paciente, no domicílio, a gente vem com mais tranquilidade, a abordagem é muito mais tranquila também, a gente trata ele de acordo com a conduta médica. A equipe é composta por 7 profissionais de diferentes áreas. As visitas são diárias. Daniel dos Santos Souza tem 16 anos e conta com a ajuda da equipe e da mãe, que também optou pelo tratamento em casa. Fica muito difícil sair com ele para ir para o hospital, sabe? É uma coisa assim, muito difícil e ele sempre adoece, tem que sair correndo. Então foi a melhor coisa que eles arrumaram, foi isso, sabe? Melhorou bastante. No caso de Daniel, a fisioterapia é a principal atividade exercida.
O principal que eu estou abrangendo nele é a respiração, né? Que ele é bem secretivo, tem roncos, essas coisas todas. Evoluiu bastante até hoje e trabalho com ele motora por causa da atrofia. Alongamentos gerais e daí vai o tratamento. Um trabalho de pesquisa é feito antes de encaminhar o paciente. Eu vou até o paciente quando ainda está se pensando em ter alta, para explicar para o paciente, para a família, o que é o programa e se vai encaixar no programa, se tem o perfil do programa e se também eles vão aceitar esse programa. A partir daí eu venho até a residência, faço uma visita, porque às vezes é preciso fazer alguma adaptação na residência, trocar uma cama de local, né, trocar às vezes um quarto. O empenho e a dedicação é total por parte dos profissionais. Está sendo 100%. Assim, é de uma grande gratificação que a gente tem recebido e vendo isso com os próprios olhos. Tanta melhora de como que o paciente sai do hospital e como que assim é rápida, é visível isso com tempo mínimo de atendimento, principalmente por ele estar no conforto familiar, enfim, está sendo muito bacana os resultados e a gratificação da família não tem preço. Você vai ver a seguir que Minas Gerais está com problemas de mão de obra em diversos setores. Continue ligado com a gente, eu volto já já. Fibra ótica. A revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDesk tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, com qualidade de instalação e atendimento. É 100% de cobertura de fibra ótica em Barbacena e São João del Rei. Mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP. Qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. Chamadas telefônicas de custo baixíssimo. CityDesk, há mais de 20 anos inovando em tecnologia, liga você ao mundo. CityDesk, sua solução em telecomunicações. A tradição de 222 anos de história coloca Barbacena como uma das cidades mais presentes no cenário político e social de Minas Gerais. Desde os tempos coloniais, no Império e na República, temos marcas que nem o tempo será capaz de apagar. Mas não é só de passado que vive uma cidade. E Barbacena se projeta para o futuro, reconstruindo seu presente, se reinventando para ser a cidade que todos querem viver. Vivemos o tempo de acreditar. Com uma ampla reforma estrutural que tornará possível a retomada do desenvolvimento de forma sustentável e abrangente. Chegaremos ao tempo de construir, onde o governo municipal deverá exercer o papel de regulador, viabilizando o desenvolvimento econômico e social, e ao mesmo tempo oferecendo proteção ao meio ambiente e aos direitos dos cidadãos. E afinal, vamos viver o tempo de transformar, quando teremos a cidade que todos vão se orgulhar de viver e amar. Barbacena, uma cidade para acreditar, construir e transformar. Fala pra mim, o que você acha que o mercado espera de você? Faça um dos cursos superiores da Unipac Barbacena em 2014 e aumente as suas oportunidades de trabalho. São 50 anos de experiência em educação em todo o estado. Mais de 106 mil formados nas mais diversas áreas do conhecimento. O campus Barbacena conta com excelente estrutura acadêmica, laboratórios super equipados, biblioteca informatizada, professores altamente qualificados e muito mais. Com a Unipac é assim. A gente sabe que a sua história de sucesso no mercado começa aqui. Vestibular Unipac Barbacena 2014. Acesse www.unipac.br ou ligue 0800 276 1999. Você protege tanta coisa no seu dia a dia, por que não fazer o mesmo com a sua saúde?
Vacinar é a melhor forma de aumentar a resistência do organismo e proteger-se de doenças infecciosas. E você? Já se vacinou? Procure o seu médico ou posto de saúde mais próximo e certifique-se de que você está em dia com as suas vacinas. Com o tema Juventude que Sonha, Constrói um Mundo Novo, acontece neste fim de semana o acampamento de jovens promovido pelos salesianos e salesianas em Barbacena. As atividades serão desenvolvidas na Casa do Retiro dos Salesianos, na Praça Dom Bosco, número 88, no bairro do Carmo. Participam do evento 80 jovens de 15 a 30 anos. O que se pretende com essa ação é incentivar esses jovens a construir um projeto de vida. A Assembleia de Minas vai dar mais efetividade ao trabalho do Legislativo. Uma alteração na Constituição Estadual prevê mudanças no dia a dia dos parlamentares. A proposta vincula o pagamento do salário dos deputados ao efetivo comparecimento nas chamadas reuniões ordinárias de plenário, aquelas que acontecem nas tardes de terças, quartas e quintas. Ou seja, pelo texto, o deputado que faltar a essas reuniões e não justificar a ausência terá o desconto na remuneração. Ele terá um desconto de em torno de R$ 1.600 e poucos por cada sessão ordinária que ele faltar. E isso fará com que o deputado esteja mais presente, a sua atuação renderá mais dentro do parlamento e o governo, nem tanta oposição e nem a base, não precisará ficar implorando, pedindo pelo amor de Deus para o deputado comparecer à sessão e votar os projetos. E 2 deputados foram escolhidos para fazer um estudo mais profundo dessa mudança na Constituição. São eles Lafayette Andrada e João Leite. Para ser incluída na Constituição do Estado, essa proposta tem que ser aprovada por 48 deputados em cada um dos 2 turnos de votação no plenário. O mercado de trabalho brasileiro está diferente. Um estudo do Instituto de Pesquisas Aplicadas, o IPEA, mostra que algumas profissões estão carentes de mão de obra. Anísio é só sorrisos. Há 5 anos não sabe o que é enfrentar uma fila à procura de emprego. Hoje, trabalho é o que não falta para o pedreiro. Para mim, o comércio tá bom para pedreiro, tá bom para servente, carpinteiro em geral. Mais de um mês antes de abrir esta lanchonete, Bruno começou a busca por 12 funcionários e não exigiu experiência. Mesmo assim, não conseguiu preencher o quadro. No dia da inauguração, eu tinha 4 pessoas para poder estar trabalhando agora de início. E dessas 4, na verdade, eu fiquei com 2. Anísio e Bruno vivem em 2 lados de uma mesma situação, o chamado apagão de mão de obra em ocupações menos qualificadas. Em outras palavras, sobram vagas e faltam trabalhadores em setores em que não há exigência de escolaridade, como trabalho doméstico, agricultura, construção civil. A equação é resultado da mudança de comportamento do mercado de trabalho no país. Um levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, indica que cresceu a contratação de pessoas com ensino médio completo e nível superior. E também houve uma queda da diferença salarial entre as atividades que exigem qualificação. Nos últimos 20 anos, a renda média de quem tinha até 3 anos de escolaridade aumentou mais de 70%. Já para aqueles com 11 anos de estudo ou mais, houve um recuo de quase 5%. No comércio, essa mudança de perspectiva fica bem evidente em épocas em que é preciso contratar temporariamente, como o Natal. As pessoas preferem ir para outro setor que tem um salário, às vezes, um pouco melhor, em detrimento justamente para trabalhar numa qualificação menor e um salário menor. O IPEA também apontou que a taxa de participação no mercado de trabalho dos que estão em idade produtiva, entre 16 e 24 anos, é baixa. Entre 2009 e 2012, houve uma queda de quase 6%. Segundo os economistas, para ampliar as oportunidades, é preciso investir em educação. É nesse caminho que seguem as construtoras. E a solução para preencher as vagas que sobram, sem comprometer o trabalho nos canteiros de obra, é uma velha conhecida. Tem muita construtora que está pegando aqueles trabalhadores melhores e colocando para ensinar os mais novos. Porque a formação tradicional, que seria num Senai, essa não está dando conta. E no próximo bloco, você vai saber sobre a importância do descarte correto de eletroeletrônicos. Daqui a pouco, eu estou de volta. Net, rosas, internet, net, rosas.
internet, disponibilidade e velocidade. Net, rosas, internet. O mundo ao toque de seus dedos. Se ligue, ligue já. Rosas, internet. Barbacena é 10. Barbacena é 10 mesmo, cara. Barbacena é 10. 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 Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. O SAS, Serviço de Água e Saneamento de Barbacena, é uma autarquia municipal que surgiu com a desestruturação do antigo DEMAI. O SAS atende não apenas a cidade, mas também a distritos da região, com a prestação de um serviço eficiente de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário. Hoje o SAS alcança 30 mil pontos, com 21 mil ligações domiciliares e uma capacidade de tratamento que chega a 300 litros por segundo. A nova estrutura montada em 2013 conseguiu de forma rápida e objetiva resultados excelentes diante do derramamento de óleo no Rio das Mortes, o maior acidente ambiental da história de Barbacena. O SAS tem objetivos concretos de expansão. Serão investidos mais de 7,5 milhões de reais em um projeto de saneamento que vai beneficiar 10 bairros da cidade. Até o final do ano, nós vamos implantar mais 2 conjuntos na captação de água bruta para garantir o fornecimento à população. Vamos implantar reservatórios também e fazer novas linhas de distribuição de água na cidade. O SAS tem um compromisso com Barbacena. O SAS tem um compromisso com você. Acontece em São João del Rei, até o dia 8 de dezembro, o 6º encontro de grupos de teatro. Um deles é o Senarte, de Barbacena, que se apresenta amanhã, dia 30, às 4 horas da tarde, com o espetáculo Mais do que se vê, Mundo Abstrato. A apresentação será no Espaço Cultural da Companhia Teatral Manicômicos, na Rua Industrial Paulo Agostini, número 55, no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima. A previsão do tempo para o final de semana e a segunda-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos nublados e possibilidade de chuva a qualquer hora. No sábado, a mínima é 14 graus e a máxima pode chegar a 24. No domingo, a mínima é de 13 graus e a máxima alcança os 25. Já na segunda-feira, a mínima prevista é de 14 graus e a máxima é de 25 graus. Milhões de toneladas de resíduos sólidos são descartados de forma inadequada todos os anos no país. O cuidado deve ser redobrado com o chamado lixo eletrônico, que precisa de tratamento adequado para evitar maiores danos. Em Barbacena, uma empresária recicla os eletrônicos que são deixados em sua loja.
O descarte indevido de móveis, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos deve ser feito em lugares próprios e merece atenção. O descarte de equipamentos eletroeletrônicos em aterro sanitário, por exemplo, isso pode agravar para a contaminação do chorume. O chorume é aquele líquido que os aterros sanitários produzem e que na maioria das vezes não tem contenção. Esse líquido, ao chegar na natureza, no solo, na água, é altamente contaminante, sendo até cancerígeno em algumas das vezes. No caso dos minerais metálicos presentes em eletrodomésticos e de substâncias químicas nas baterias, como chumbo, cádmio, são substâncias extremamente nocivas à natureza. Então, com certeza, isso afeta a saúde humana, a agricultura e também as águas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos existe desde 2010, mas muitas vezes não é respeitada. O artigo 33 defende a ideia de que o comércio deve ter a logística reversa. A logística reversa é o mecanismo de coleta pelo comércio desses resíduos, eletroeletrônicos, pilhas, baterias. Em alguns países do primeiro mundo, existe a política de descarte para reciclagem. Aqui no Brasil, essa política é pouco utilizada. Nesse depósito, ficamos perdidos com tantos objetos deixados ou esquecidos por clientes. Mirella é empresária e possui uma loja de manutenção de eletrodomésticos. Recebe 25 aparelhos por dia. Liquidificador, batedeira, fogão, micro-ondas, são os aparelhos que mais chegam. Os aparelhos ficam acumulados à espera dos donos. Quando não aparece, são desmontados. A gente traz para o depósito e recicla. Tira tudo que puder aproveitar, toda peça que tiver que ainda der para utilizar em outro aparelho e vai reciclando. Mas não é tudo que aproveitam. Geralmente sobra plástico e ferro velho. O ferro velho a gente tem como revender. Tem muita gente que trabalha na cidade aí, que recolhe, que vive por conta disso, e a gente traz aqui e vende. Agora, o plástico, infelizmente, a gente não tem opção se não jogar no lixo que o caminhão recolhe. No país, não existem centros de coleta específicos para esses tipos de materiais. Por isso, Bernardino alerta para esse tipo de problema. A dica é a consciência sempre, consumo consciente, Nós, professores, orientamos sempre a ideia do consumo consciente. Evitar comprar de modo desnecessário eletroeletrônico. Você tem que ter aquilo na sua casa, aquilo que vai te atender. Por exemplo, eu moro sozinho, você ter 2 televisões não precisa, Tem gente que tem, mas é uma questão de consciência. Eu penso que o consumo consciente é a saída. Será inaugurada amanhã, em Antônio Carlos, a Casa do Papai Noel. O objetivo é obter fundos para a manutenção do Hospital Santa Maria. A Casa do Papai Noel fica aberta até o dia 6 de janeiro e funciona de quinta a domingo a partir das 19 horas. O endereço é a Avenida Henrique Dias, número 170, no centro de Antônio Carlos. E o Jornal das 8 fica por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana. Boa noite.